Graça e paz, sou a pastora Dircileia e mais um domingo na Escola Dominical, aprendendo sobre as nossas crenças fundamentais metodistas, o que a gente tem de metodismo para nós hoje. Você passou bem a semana? Glória a Deus. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre nós cremos na vitória por meio de uma vida disciplinada. Disciplina é uma palavra difícil para nós como seres humanos, eu sei disso e acredito que todos nós temos uma grande dificuldade com a disciplina, mas é uma questão que a gente tem que colocar. E nesses dias que a gente tem vivido, mais ainda, precisamos ser disciplinados para obter a vitória que o Senhor tem para nossas vidas. Vamos prestar atenção? Então vamos lá. Uma coisa o texto nos fala é ser perdoado. Outra coisa bem diferente é ser capacitado. Os cristãos primitivos, eles se alegravam no amor perdoador de Deus, mas também na sua graça capacitadora. Eles tinham uma vida disciplinada dentro das primeiras comunidades dos primeiros cristãos. A palavra mesmo metodista, ela foi usada para tirar um barato, fazer uma gozação de um grupo de jovens lá na Universidade de Oxford, que na Inglaterra, que tinham uma regularidade no serviço cristão, numa vida cristã. Entre esses meninos estava João e o Carlos Wesley. Eles decidiram levar a sério o cristianismo e por isso eles se uniram num programa de vida disciplinada. E porque eles queriam viver o seu ministério a sério, eles criaram métodos e por isso foram chamados de metodistas. Olha nós aí. E aí a gente acredita então, e o texto que eu vou dizer para você de novo, de Mark Stokes, sobre o que nós cremos, nos diz que acreditamos na vitória através do cumprimento de todas as condições. Nada do que é fundamental na vida moral e espiritual acontece por acaso, não é verdade? Nós colhemos o que plantamos. E percebemos a importância disso no momento em que enxergamos de verdade quem nós somos. Existe muita coisa boa em cada um de nós, glória a Deus, mas nós não somos suficientemente bons. Falta bastante ainda, até chegar ao caráter de Cristo. Na verdade, nós somos uma estranha mistura entre o bem e o mal. Precisamos coragem, por exemplo, para sustentar o que é certo. Quando a gente fala e sabe o que é certo, nós temos que lutar até o fim. E muitas vezes lutar para garantir que da nossa boca saiu o que é certo. Nossas atitudes e nossas ações mostraram o que é certo. A gente precisa de paciência, que eu não gosto muito dessa palavra, mas é importante para nós, a gente aprende com a paciência. Autocontrole e absoluta honestidade. Nós precisamos vencer a tentação, que é difícil. Entende o que é preciso ter paciência? E acima de tudo, nós precisamos de amor, porque o amor transforma, o amor resgata, o amor dá nova vida. Decidimos então acabar com a desonestidade e infidelidade, mas nós caímos de novo nos velhos trilhos. A gente faz tudo certinho, 1 semana, 2 semanas, 1 mês. No mês seguinte, a gente cai de novo nos velhos erros, verdade? Todos nós. Como podemos então viver vitoriosamente? Como podemos nos tornar pessoas que gostaríamos de ser? Como podemos nos tornar o que Deus espera de nós? A Bíblia nos ensina que fomos criados não apenas para sermos vencedores, mas para sermos mais que vencedores. Glória a Deus. Romanos 8:37. A vitória é prometida a todo aquele que buscar de maneira certa. Não se torna meramente porque nós queremos ou desejamos. Nem tampouco a gente pode esquecer que a gente
faz de qualquer jeito. Existem técnicas espirituais para a gente obter. E a disciplina, o método, a oração nos leva ao caminho do Senhor. A Bíblia, então, nos faz lembrar dessas leis. E muitas vezes a gente tem que saber esperar, olha a paciência, ser sereno, não ficar nervoso, vigiar, orar, guardar e prosseguir. Se a gente ler lá em 1 Coríntios 9, 24, nos lembra que nós somos como atletas espirituais. Temos que comer direito, fazer o exercício certo, ter os momentos de treino. Olha só, já vamos falando do que a gente tem que fazer diante de Deus. Lá em Isaías 40, de 30 a 31, nos lembra que os jovens se cansam e se fatigam. Os moços caem de exaustos, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Glória a Deus. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. Os puros de coração verão a Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quando Jesus disse pedi, ele não quis dizer faça um pedidinho, bem pequenininho. Quando disse buscai, certamente ele estava dizendo vai lá só um pouquinho, procura só um pouquinho. Quando ele disse bater, não quer dizer simplesmente uma batidinha. O mestre tinha em mente uma vida de busca apaixonada, persistente e inteligente para mim e para você. Nós não podemos realizar essas promessas sem enfrentarmos alguns inimigos. A gente sabe disso. E toda vez que a gente se levanta para orar, para buscar, para estar na presença do Senhor, nós temos inimigos comuns que chegam a nós para nos tirar essa graça, essa disciplina. E aqui o texto nos lembra que os maiores inimigos que a gente tem na vida cristã são dois: a distração e o egoísmo. Olha, quando ele disse isso aqui, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Quem somos nós? Nós somos os nossos pensamentos e os nossos desejos. E mais do que isso, né? Qual é a qualidade de tudo isso? A qualidade daquilo que pensamos, a qualidade daquilo que queremos. A distração, ela está relacionada nos nossos pensamentos e o egoísmo aos nossos desejos. Então, distração, nossos pensamentos. A gente viaja. E o egoísmo é aquilo que eu desejo, porque é aquilo que eu quero para mim. Pensamentos, então, é tudo aquilo que vem à mente. Sejam alegrias de ontem, de hoje, o medo dos problemas. E hoje em dia a gente tem muita coisa para tirar a nossa atração, né? Vamos dizer assim, para a nossa atenção. A gente se distrai com facilidade com tantas coisas que vêm. O toque do telefone, a sirene, os caras que vendem ovo, assim, as crianças que gritam na rua, a revista, uma televisão, um insulto, uma dor de cabeça, uma dor na perna, nos tiram a atenção de coisas importantes. E em meio a todas essas coisas, então, a gente às vezes se esquece daquilo que nós prometemos a Deus. A gente canta, a gente louva, a gente quando se entregou ao Senhor, falou tanta coisa que a gente ia fazer em nome do Senhor e às vezes a gente esquece por conta dessas distrações dos nossos pensamentos. E o texto também nos lembra que o nosso pensamento ele vai e vem como a onda do mar ou as ondas do mar. E aí a gente percebe que às vezes sem motivo passa tão rapidamente, aí de repente você está pensando em outra coisa, de repente você está pensando em outra. Adolescente tem bastante disso, né? Adolescente é demais distraído. E às vezes as pessoas também, todas essas coisas que a gente tem passado por hoje, esses dias, a gente se distrai com facilidade. Porque são coisas que tiram a nossa atenção. Nos levam à angústia, muitas vezes, a chorar. E aí a gente percebe que essa qualidade também vai e vem dentro de nós. Porque a gente se entrete com outras coisas. E a gente esquece que os nossos pensamentos, sejam bons, sejam maus,
eles são médios, são medíocres e podem nos fazer medíocres, médios. A nossa fé é média, a nossa oração é média, a leitura que a gente faz é média, o que a gente acredita em Deus de uma forma média. E a gente não consegue lembrar qual foi a última vez que de verdade eu pensei em Deus. Eu me coloquei na presença de Deus. Eu acredito que esses dias em que nós estamos orando, estamos buscando a presença do Senhor, a gente tem feito isso com mais qualidade. E aí o tempo passa, o dia passa e tudo passou. Às vezes os sentimentos e pensamentos totalmente desconexos. E o Senhor nos manda pensar numa unidade. A gente está focado em Deus. Os pensamentos não podem ser medíocres. Com o passar dos anos, se a gente for continuar longe de Deus, a gente vai caminhando para o outro lado. A gente não vai caminhando na presença de Deus, buscando o céu, as coisas do reino de Deus. É uma única chance que a gente tem de viver neste mundo e a gente tem que viver com qualidade, com os nossos pensamentos voltados para Deus. É como o nosso trabalho. Eu não tenho as coisas hoje simplesmente porque alguém falou, toma. Eu tive que trabalhar, eu tive que buscar, eu tive que chorar muitas vezes, eu tive que ir atrás, persistir e mostrar quem eu era, para eu poder receber aquilo que eu merecia, entre aspas. E aí a gente percebe então que, se a gente for olhar antigamente, os homens antigos tinham poucas coisas que se distrair. Eles tinham poucos livros, tinham a Bíblia, não tinham televisão. Hoje a gente tem tudo isso que nos tira a atenção de Deus. E aí a gente percebe então que a gente não pode escapar. A gente precisa buscar dentro de nós uma vida frutífera. Pensar em Deus, no seu reino, o tempo todo. Porque ninguém mais é capaz de fazê-lo. A gente precisa buscar a presença do Senhor. A vida envolve muitos interesses. E o texto aqui nos lembra que nós não fomos feitos para pensar uma única coisa durante o dia inteiro. A gente pensa em várias. Porque temos que voltar constantemente a Deus. Todas as coisas que acontecerem no nosso dia a dia, a gente tem que lembrar que Deus está lá, que Deus pode, que Deus vai agir, que Deus vai mostrar a sua obra poderosa, a sua solução, a sua resposta para as nossas vidas. E essa é a base da vida cristã disciplinada. Nós temos que estabelecer horários, sim, para leitura, para adoração, para a gente ver e olhar para Deus, para a gente ter um momento particular com Deus, para a gente ter uma vida tremenda de persistência diante do nosso Deus. E o egoísmo é aquilo que a gente tem hoje que é muito, muito comum. Eu pensar somente em mim, eu querer somente o que eu quero, e fica uma vida em torno de mim, e só eu. Na verdade, se é verdade, né, que nós pensamos, a gente também deseja as coisas para nós mesmos, né? E Cristo, ele exige amor ao próximo, amor a Deus, né? E a gente percebe que, com facilidade, nós amamos a nós mesmos. Amarás o teu próximo é o que o Senhor nos manda fazer. Mas, às vezes, a gente fica com uma vida pensando somente na nossa glória. E a gente esquece daquilo que o Senhor mandou como o reino de Deus. De vez em quando, todos nós sentimos o desejo de consagrar sem reservas esse tipo de serviço para Deus. A gente quer fazer como Pedro, né? Pedro falou, não, Senhor, eu não te largarei, eu não te abandonarei, imagina que eu vou te negar, se eu vou estar com o Senhor sempre. E aí, de repente, na hora que ele mais precisou, ele negou, ele dormiu, ele não fez aquilo que o Senhor tinha falado para o Senhor, né, que faria, né? E às vezes nós somos, sim, como Pedro, porque é nosso eu tô cansado, não é agora a hora, eu não posso, e a gente acaba, então, buscando outras coisas que satisfaçam a nossa própria vontade e não a vontade do Senhor. O nosso próprio amor, o nosso próprio eu, nos impulsiona para um monte de direções, né? E principalmente
para nossa vida social, às vezes para vingança, às vezes para tirar proveito de companheiros. A nossa língua fala mal dos outros, a gente quer status social, a gente procura paz. Mas aí quando a gente encontra a paz, a gente vai promovendo o conflito. E o conflito vai acontecendo, porque a gente está querendo que nós sejamos os corretos, sejamos os certos. E a gente não pensa no outro, a gente não procura a paz para o outro também. É lamentável que tudo isso aconteça, porque a gente percebe que não existe muitas vezes um amor verdadeiro dentro de nós. A gente precisa buscar a presença do Senhor, para que de verdade o nosso amor dentro de nós seja verdadeiro para nós e para o outro também, porque Ele está perto de nós. E aí o texto também nos lembra que Cristo quer que nós sejamos pessoas decentes, pessoas honestas, pessoas leais e pessoas que amem ao próximo e ajudem o que for necessário. E aí Isaías 30:15 diz assim, qual é a resposta para isso? Conversão. A gente precisa se converter, porque aí está a nossa salvação. Devemos voltar, e o texto nos lembra, voltar tudo que nós temos e tudo que nós somos para Deus, para as coisas divinas. Aconteceu um problema? Pense em Deus. Aconteceu uma situação ou outra? Pense em Deus. Busca momentos de disciplina pessoal. Momento de ler a Bíblia, momento de orar, um momento de cantar, um momento de buscar a presença do Senhor. E essa vida vai se aperfeiçoando com hábitos cristãos que são saudáveis, que são corretos e vão nos levando a uma vida disciplinada, né? Para a gente poder entender, para a gente poder ouvir a voz de Deus, para Deus poder traduzir para nós aquilo que a gente lê na Bíblia que a gente não entende, para o Senhor nos dar palavras, nos dar canções, nos falar, vir com salmos, com cânticos, vir nos nossos sonhos. Olha que gostoso! E quando a gente estiver passando por dificuldade e problemas, como a gente vai passar, a gente não ficar desesperado, a gente não ficar com medo, porque a gente está buscando uma vida cheia e plena do Senhor. Por isso, cheios e plenos do Senhor, a gente vai conseguir agir neste mundo tenebroso, né? Neste mundo em que a gente sabe que o bem luta com o mal constantemente. E aí, então, a gente tem na nossa alma o verdadeiro amor de Deus. E aí a gente vai saber, e tem uma música que eu quero só encerrar com isso aqui, que fala assim que, Baruch que fez essa música, eu quero te buscar, eu quero me colocar na sua presença, até que nada mais importe. Não me importa onde que eu tô, não importa a circunstância, não importa o problema, não importa a dor, eu quero te buscar, eu vou chorar, eu vou me colocar na tua presença, até que nada mais importe. Orar como nunca orei, buscar como nunca busquei, para que o Senhor se manifeste e a gente entenda o significado da Bíblia, a gente faça os nossos filhos entender o significado de ir à igreja, a gente ir à igreja com alegria, a gente servir ao Senhor com dedicação. Olha que gostoso! E aí sim, com alegria, dar o nosso dízimo, com alegria ajudar o próximo, com alegria participar da ceia, com alegria perdoar, com alegria viver o verdadeiro amor de Cristo em nossas vidas. Somos metodistas e metodista busca disciplina. Eu sei que é difícil, meu irmão, eu sei que não é fácil, mas o Senhor está conosco. E se a gente buscar e for sincero, de coração, o Senhor conhece o intento do nosso coração e estará conosco. E o Espírito Santo vai nos ajudar a buscar, a acalmar o nosso coração e a disciplinar a nossa vida diante do seu maravilhoso amor, da sua graça. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos mostre e que a gente seja moldado para ter o caráter de Cristo. E qualquer que seja a dificuldade, nós não teremos mais medo, porque nós sabemos em quem cremos e estamos experimentando o seu amor dia a dia. Que o Senhor nos abençoe. Uma boa semana e a gente se vê domingo que vem, em nome de Jesus. Tchau!